Então, gente, vamos aí resolver esse exemplo. Calcule as integrais. Então, tem uma letra A. Nós vamos integrar seno de x mais 2 sobre x à terceira. Isso tudo é integral em relação a x. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aí é verificar que é uma integral da soma. Então, eu vou simplesmente, o que eu vou fazer? Integral do primeiro mais a integral do segundo. A integral da soma é a soma das integrais. Então, essa integral aqui, ó, ela vai entrar nesse primeiro termo e também vai entrar no segundo termo. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Então, vai ficar assim, ó, integral de seno x em relação a x mais a integral de 2 sobre x à terceira. Então, as integrais em relação a x. Por isso, fica dx no final. Então, percebam que eu fiz um sanduíche do primeiro termo, seno de x, e do segundo termo, 2 sobre x à terceira. Excelente. Então, vamos embora. A integral de seno de x em relação a x, nós já sabemos que é menos cosseno x. Tá bom? A integral indefinida aí, que é uma integral imediata. Integral de seno de x, eu simplesmente troco por menos cosseno x. Só que o detalhe está aqui, ó. Por quê? Porque não está, como eu costumo dizer, não está pronta para ser integrado. Ora, esse x à terceira, ele tem que ser levado para o numerador. Então, vamos fazer isso. Então, fica mais integral 2 vezes x elevado a quanto? Eu vou colocar aqui de vermelho para chamar a atenção. Menos 3. Se eu fiz essa mudança aqui, ó, de denominador para numerador, apenas o sinal da potência muda. Então, eu tirei o x à terceira que estava no denominador, joguei para o numerador, e por conta disso, o sinal da potência tem que ser alterado. Agora sim está pronto, porque já está x elevado a n. O meu n, gente, é menos 3. Então, eu posso aplicar a integral aqui nesse termo. Detalhe é, Fabiano, mas não tem essa constante aqui, está multiplicando o x a menos 3. Então, o que eu vou fazer com essa constante? Tira da integral. Então, vamos continuar. Detalhe, Fabiano, eu já resolvi essa primeira integral aqui, ó, que deu menos cosseno. Então, eu já tenho que colocar o mais c aqui no final. Eu já integrei de forma indefinida a primeira integral. Então, por isso, eu coloquei o mais c. E aí, continua. Então, fica menos cosseno x, isso aqui eu vou carregar até o final, mais, agora eu vou pintar de vermelho aqui o 2, ó, que eu puxei ele para fora da integral. Então, fica x elevado a menos 3, dx mais c. Pronto, agora sim. Agora nós vamos integrar o x a menos 3. Fabiano, e esse 2? Esse 2 é constante. Esse 2 ele está preocupado simplesmente no que vai acontecer aqui. Ou seja, você vai integrar primeiro e só depois vai multiplicar com 2. Então, o 2 está dizendo, resolve primeiro tua confusão aqui da integral, para depois ser multiplicado. Então, fica menos cosseno de x mais 2 vezes, aqui, ó. Gente, vamos ter cuidado, ó. Então, n é menos 3. Então, fica x elevado a menos 3. Opa, integral mais 1, menos 3 mais 1. E aqui passa a barra. Mais c. Pronto, integrei o x a menos 3. Tá bom? E aqui já está o mais c, a constante. Uma integral indefinida sempre tem que sobrar essa constante aí para a gente. Tá bom? E agora, vamos lá. Então, fica menos cosseno x, tá? Mais 2 vezes x. Muito cuidado, gente. Eu já vi muito aluno errando bem aqui, ó. Menos 3 com mais 1, conserva o sinal do maior. 3 é maior do que 1. Conserva o sinal dele, negativo. E subtrai. Então, fica menos 2 dividido por menos 2 mais c. Maravilha, tá acabando. Segura aí, ó. Então, agora fica menos cosseno x, tá? Aqui, Fabiano, eu vou fazer um joguinho de sinal maroto. Esse mais aqui, ó, esse mais com esse menos, eles estão divididos, porque tem essa barra aqui, ó. Essa barra aqui, isso aqui tudo. Então, esse mais está no numerador e esse menos no denominador. Mais com menos na divisão, joga quem? Joga o menos. Eu vou colocar aqui negativo.
negativo e vermelho, para indicar que eu fiz esse jogo de sinal. Aqui também, Fabiano, você pode cancelar, ó, 2 com 2. Maravilha! Já é menos um trabalho para mim. E aqui fica x elevado a menos 2 mais c. Essa é a nossa resposta da nossa letra A. Tá bom, gente? Claro, você pode ainda jogar esse x a menos 2 para o denominador e ele fica com a potência positiva. Mas deixando aí, está excelente. Tá? Show de bola aí. Tudo bem? Então, essa é a nossa letra A. Agora, vamos passar adiante. Vamos passar para essa questão aqui. Essa questão, eu acho muito legal ela, tá? Letra B. Eu me emociono demais com ela. É uma questão que você não sabe e, de cara, você não sabe qual é a integral de secante ao quadrado sobre cossecante. Você não sabe quanto é isso. Não tem uma integral imediata. Então, você vai ter que escrevê-la de uma outra maneira para chegar em uma integral imediata. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu vou iniciar da seguinte forma. Secante ao quadrado, como está aqui, ó, tá? Secante ao quadrado é secante de x, opa, esqueci um, secante de x vezes secante de x sobre cossecante de x. Fabiano, o que tu fez aí, macho? Cara, aqui não tem secante ao quadrado? Eu posso escrever secante vezes secante. Isso dá o secante ao quadrado. Então, não é outra função aqui. Não tem outra função. Eu simplesmente reescrevi essa função aqui, secante ao quadrado. Tá bom? Então, vai continuando. Ó. Integral. Aí, o que eu vou fazer? Gente, ó, quando eu tenho assim, ó, x vezes y dividido por 2, por exemplo, tá? Eu posso reescrever isso da seguinte maneira, ó. X vezes y dividido por 2. Não posso? Posso. Até porque, ó, se eu fizer x vezes y, tá aqui. E 2 vezes 1 que tá aqui embaixo, 2. Isso eu posso fazer quando é multiplicação, tá bom? Se fosse soma aqui, ó, eu não poderia fazer. Então, é isso que eu vou fazer bem aqui, ó. Eu vou chamar um secante de x vezes, tá? Secante de x vezes secante de x dividido pelo cossecante de x em relação a x. Então, foi basicamente isso aqui que eu fiz nessa expressão, nessa linha aí. Tá bom? Então, agora eu tenho um secante. Fabiano, tu continua com a mesma função? Continuo. Secante vezes secante dá quanto? Secante ao quadrado. Quanto é 1 vezes cossecante? Cossecante de x. Eu tenho a mesma coisa. Tá bom? Aí, o que a gente pode fazer agora, Fabiano? É o seguinte, eu vou reescrever integral de secante de x vezes. Gente, eu tenho que lembrar que secante de x, ó, secante de x, eu posso reescrever como 1 sobre cosseno de x. Tudo bem? 1 sobre cosseno de x. E eu também sei que cossecante de x, eu posso reescrever isso 1 sobre seno de x. Lembrando que o meu seno eu escrevo com i, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou escrever, então, 1 sobre cosseno x, que é o meu secante, tá? Dividido tudo isso, dividido por 1 sobre seno, que é o meu nada mais, nada menos do que o cossecante. Maravilha. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar integral de secante de x vezes. Fabiano, por que esse secante, o primeiro, tu não substituiu? Porque lá na frente eu teria que voltar a escrever secante de x. Vocês vão já entender por quê. Então, se você quiser escrever secante 1 sobre cosseno, você lá na frente vai precisar voltar a escrever secante de x. Então, eu não vou mudar ele agora.
Gente, aqui o que que eu vou fazer nesse passo aqui, ó? Eu tenho que lembrar o seguinte, tá? Vou deixar isso aqui guardado. E eu tenho que lembrar o seguinte, ó, A dividido por B, dividido por C sobre D, isso aqui eu repito esse e inverto o de baixo, tá? Então, A sobre B vezes o contrário do denominador, D sobre C. Então, eu transformo essa divisão em uma multiplicação. Então, vai ficar assim agora, gente, ó. 1 sobre, tá? 1 sobre aqui, cosseno x, vezes seno de x dividido por 1. O contrário do denominador. Tá acabando, te acalma. Então, agora vai ficar assim, ó. Integral de secante de x vezes. Gente, olha aqui, gente, ó. 1 vezes seno dá o próprio seno. E cosseno vezes 1 dá o próprio cosseno. Então, fica seno de x dividido por cosseno de x em relação a x. E aí, meu amigo, tem que lembrar o seguinte, ó. Vou apagar essa parte aqui. Tem que lembrar o seguinte, que quando eu tenho tangente de x, eu posso escrever isso como seno de x sobre cosseno de x. Tá bom? Então, outra coisa aqui para a gente lembrar, outra identidade que temos que lembrar. Portanto, no lugar de seno sobre cosseno, eu posso reescrever como tangente. Então, fica assim, ó. Igual integral de secante de x vezes, eu vou pintar de vermelho aqui, tangente de x dx. Pronto. E isso aí, meu amigo, nada mais é, tá? Nada mais é do que uma integral imediata. Tá bom? Nada mais é do que uma integral imediata. Então, como eu falei no começo, você saiu de algo que você não sabia, a integral imediata, e agora você sabe quanto é que é a integral secante vezes tangente. A integral nada mais é do que secante de x mais c. Gente, tudo isso aqui, ó, tudo isso se transforma em secante de x mais c. Tá? Então, façam aí com calma, com detalhes. E, caso precisem, usem o Wolfram-Alpha, que eu já expliquei para vocês como se utiliza, para saber se as questões são corretas. Muito obrigado, um abraço a todos.